Então, olha aqui. Ah lá, gravando. Então, olha só. Frações parciais. Vocês viram que tanto no exemplo que a gente desenvolveu na aula passada, como nesse exemplo aqui que acabamos de desenvolver nessa aula, desse PVI, quer dizer, toda vez que a gente vai resolver esses PVIs aqui por transformada de Laplace, o que acontece? A gente sempre acaba utilizando, como eu utilizei aqui com vocês, até teve uma hora ali que eu errei a conta, vocês me ajudaram, mas a gente sempre acaba utilizando frações parciais. Então vamos falar um pouco sobre esse método, né? Você deve ter notado que nos exemplos resolvidos há sempre o momento em que utilizamos frações parciais. Esse processo é da máxima importância aqui no contexto da resolução de EDO por transformada de Laplace, ok? Ok. Isso porque, em geral, o fão de S no qual a gente chega, depois de aplicar o L na IDO, o fão de S é uma expressão para a qual é difícil dizer quem é a transformada inversa, assim, de cabeça, dizer de cabeça, né? Basta lembrar aqui que nesse nosso último exemplo, dá uma olhada no fão de S, né? Não é uma coisa simples que nem 1 sobre S ao quadrado, que é t, y de t igual a t. Ou, por exemplo, 1 sobre S menos 3, que é e elevado a 3t. Ou 1 sobre S ao quadrado mais 3 ao quadrado, que seria seno, né? Seno de 3t. Então, quer dizer, esse tipo de coisa assim, você bate o olho e você já diz. Agora, isso aqui, então, por isso que os teoremas que a gente vai ver depois, e antes dos teoremas, essa técnica das frações parciais, a gente acabou chegando na solução do problema, mesmo sendo um fão de S um pouquinho complicado, como esse aqui, né? Após a aplicação do método das frações parciais, surgem então frações mais simples. Daí, facilmente, conseguimos calcular a transformada inversa. Ou pelo menos, se não facilmente, pelo menos um pouco mais facilmente do que antes, né? Bom, nessa sessão, nós vamos tentar explicar aí o método das frações parciais. Então, eu só comento aqui uma questão histórica, né, e lógica também da matemática, que quer dizer, da onde que vem o método das frações parciais? Não que a gente vai demonstrar isso, mas assim, só para a gente saber, ele vem do teorema fundamental da álgebra, né? Quem demonstrou esse teorema foi aqui, ó, até botei a foto dele, o Gauss. O que é o teorema fundamental da álgebra? Toda equação polinomial dessa forma aqui, né? Polinômiozinho, x elevado, por exemplo, se n for igual a 3, x ao cubo mais x ao quadrado, até chegar no x mais uma constante igual a zero, né? Enfim, toda equação polinomial desse tipo, onde n é um número inteiro positivo, e esses coeficientezinhos são números complexos, que podem também ser reais, né? Não se esqueça que os números reais são caso particular dos complexos. Toda equação polinomial dessa forma tem exatamente n raízes complexas, algumas das quais podem ser iguais, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a equação de segundo grau, n igual a 2, a gente está acostumado a pensar que ela pode ter duas, uma ou nenhuma raiz, mas na verdade ela tem duas, que é quando delta é maior que zero, uma quando delta é igual a zero, ou nenhuma quando delta é menor que zero. Essas raízes que você está falando, elas são raízes reais, né? Em termos de números complexos, as equações do segundo grau, elas são sempre duas raízes complexas, mesmo quando delta é menor que zero. Quando delta é menor que zero, são dois números complexos conjugados, que são solução da equação do segundo grau. Quando delta é igual a zero, está lá uma única raiz, ou duas repetidas. Olha aí, o que está acontecendo? Está dando um pau violento aqui, eu não sei o que aconteceu. Não, acho que está continuando normal aí. Vocês estão ouvindo ou não? Alguém digitou Tupac aqui e começou a dar um monte de piripaque. Vocês estão me ouvindo normal aí, sim ou não? Ou caiu? Sim, não, tá tudo certo, tá. Não, tudo bem. Foi mal. Pensei que tinha caído. Então, vocês estão entendendo ali, teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial de grau n tem n raízes complexas. É só um fato, um teorema importantíssimo na matemática, para você saber que é desse teorema que vem o método das frações parciais. Agora,
O pessoal suspeitava disso aqui, que toda a equação polinomial de grau n tem n raízes complexas, mas quem demonstrou mesmo isso foi em 1799, que pela primeira vez esse teorema foi demonstrado. Isso ocorreu justamente na tese de doutorado do matemático alemão, Gauss, que é esse cara aqui. E depois, ao longo da vida, ele deu outras demonstrações. Ele, ao total, acho que deu 4 demonstrações diferentes desse teorema aqui. Ele conseguiu, depois, olha os casos que já tinham tentado, D'Alembert, depois nós vamos falar mais sobre ele quando for estudar a equação da onda, Euler, que a gente fala toda hora, Lagrange, Laplace, da transformada de Laplace, né? Todos esses caras tentaram provar isso aqui e não conseguiram, mas aí foi o Gauss, 1799. Há muitas provas desse teorema, o próprio Gauss apresentou 4 a toda lá que eu tinha falado. Bom, não demonstraremos aqui, por isso não vem ao caso. Então, o que realmente nos interessa aqui é um corolário, né? Corolário de quem? Corolário significa consequência. Consequência desse teorema fundamental da álgebra, por isso que eu citei ele, para você saber de onde que vem, pelo menos, né? Então, existe um corolário do teorema fundamental da álgebra que diz o seguinte, que é isso aqui, que está diretamente ligado ao método das frações parciais, que vai vir logo após aqui no próximo teorema, mas antes vamos ver esse corolário. Teoricamente, todo polinômio pesão de S, todo polinômio pesão de S, pode ser fatorado completamente em fatores desses dois tipos. Qualquer polinômio que você escrever, talvez dali na ponta do lápis você pegar uma folha de papel e começar a fazer as contas, fica difícil de chegar, talvez. Talvez fique até fácil. Mas, do ponto de vista teórico, teoricamente, todo e qualquer polinômio P de S, toda e qualquer expressão dessa forma aqui, sem ser, apagando aqui o igual a zero, né, que aí já vira uma equação polinomial, não é mais um polinômio, mas se você apagar aqui o igual a zero, isso aqui é um polinômio. Então, todo polinômio P de S pode ser fatorado em termos em fatores dessas duas formas. Fatores da forma S menos uma constante elevado a M, e S ao quadrado mais AS mais constante B elevado a N. Ou seja, isso aqui é um resultado que eu acho muito, toda vez que eu leio, eu fico assim bastante impressionado, quer dizer, quando ele fala todo polinômio, pode ser o grau que você quiser, pode ser um polinômio de grau 17, pode ser um polinômio de grau 200, pode ser um polinômio de grau 11. Todo polinômio, a hora que você fatora, quer dizer, pelo menos teoricamente, é possível ser fatorado em polinômios que são da forma S menos R e S ao quadrado mais AS mais B. Claro, você vai falar, puxa, mas um do primeiro grau, S menos R, e um do segundo grau, quer dizer, no máximo você vai conseguir coisa do terceiro grau, a hora que multiplicar, se tiver dos dois na fatoração, mas não se esqueça do elevado a M elevado a N. Esse elevado a M elevado a N aqui fora que faz com que isso aqui dê certo para todo polinômio, para qualquer grau. Mas não deixa de ser impressionante. Só com uma potência aqui de um polinômio de primeiro grau e uma potência N de polinômio de segundo grau, você fatora todo e qualquer polinômio. Tá? Então, teoricamente, todo polinômio P de S pode ser fatorado completamente em fatores da forma S menos R elevado a M e S ao quadrado mais AS mais B elevado a N, alguns dos quais podem ser repetidos. Tá? Eu fiz questão de digitar assim mais detalhadamente esse negócio, sabe por quê? Porque ele usa muito ali no livro do Boyce, né, da onde eu peguei as listas e para onde a gente faz o curso, aparece muito exercício que a gente resolve por frações parciais e ele não cita nada da teoria de frações parciais. Aí eu senti necessidade de digitar essa nota de aula falando um pouco mais da teoria. Tá? Então você já aprendeu que tem o teorema fundamental da álgebra, você já aprendeu que tem um corolário dele que diz isso aqui, que todo polinômio pode ser fatorado em termos dessas formas, e agora vem a paulada final. Ele diz aqui o seguinte, ó, esse corolário que acabamos de ver, né, ele nos permite afirmar o seguinte, que deixa eu só ver aqui se alguém mandou mensagem aqui da turma para mim. Não, porque às vezes... Não, tudo bem, é só o link. Ele permite a gente dizer o seguinte, sempre que a gente tiver uma transformada de Laplace, que sempre vai cair num Fão de S, escrita na forma de uma fração, Fão de S igual a Q de S dividido por P de S,
tá? E eu estou imaginando aqui dois polinômios, estou imaginando que o Qzão de S, eu devia ter escrito aqui, mas não escrevi porque esqueci de digitar, né? Mas dá para a gente, no contexto aqui que a gente está falando, estou imaginando uma transformada de Laplace, que é a divisão de dois polinômios. Um polinômio Q de S em cima no numerador, dividido por um polinômio P de S no denominador. Como, por exemplo, essa aqui, que a gente acabou de trabalhar com ela nesse último exemplo. O f1 de S foi um polinômio dividido por outro polinômio. Tá? Polinômio de segundo grau dividido por um polinômio do terceiro grau. Com o grau de Q menor que o grau de P, poderemos, com certeza, expressar o denominador P de S fatorado em termos lineares e quadráticos, conforme descritos no corolário 2. Quer dizer, eu sempre posso pegar esse polinômio que vai estar aqui embaixo e fatorar ele tendo em vista isso aqui, que vai ser uma multiplicação de termos ou só lineares, ou só quadráticos, ou um vezes o outro. Mas não vai precisar ter nenhum termo diferente desses dois na fatoração. Tá? Esse fato nos dá o gancho para introduzir para o aluno o teorema das frações parciais. Quer dizer, o teorema das frações parciais, ele é simplesmente aplicar essa ideia aqui que acabamos de discutir, dessa fatoração completa aqui dos polinômios. Tá? Bom, teorema das frações parciais. Esse eu queria colocar na lousa aqui, para ir passando com o aluno mais, para frisar mais aqui para o aluno. Né? Teorema das frações parciais. Deixa eu colocar ali. Aqui. Teorema das frações parciais. Deixa eu até colocar aqui. Acho que vale a pena colocar em outra cor para destacar um pouco, porque é muito importante esse tópico aqui, vai ser muito utilizado. Teorema das frações parciais. Teorema das frações parciais. Então ele diz o seguinte, nós não vamos fazer a demonstração, é só saber, porque o que importa realmente dele é o que ele está dizendo aqui no enunciado. Que é isso aqui, que não é a demonstração dele, é isso aqui que a gente vai aplicar muitas vezes, né? Seja um f1 de S, você pode imaginar esse f1 de S como sendo uma transformada de Laplace, igual a Q de S sobre P de S. Seja f1 de S igual a Q dividido por P. Olha só, se ocorrer, ponto final aqui, se ocorrer, nossa, aqui às vezes é difícil controlar essa caneta aqui, bicho. Se ocorrer S menos R elevado a M, quer dizer, se esse for um fator do polinômio P de S, então a correspondente decomposição em frações parciais é essa aqui, elevado a M. Às vezes é como no nosso exemplo, que é só S menos R que aparece no denominador, o M é 1. Aí você para aqui no primeiro termo. Tá? Mas pode ser que no denominador ali, do P de S, aparece S, na hora que você fatora, aparece S menos R elevado ao cubo, por exemplo. Aí você tem que fazer 3 termos aqui. A sobre S menos R, mais B sobre S menos R ao quadrado, mais C sobre S menos R ao cubo. Tá? Então, se ocorrer S menos R elevado a M, S menos R elevado a M em Pzão de S, então a decomposição em frações parciais, vou escrever para ganhar tempo, em vez de fazer toda essa frase, já vou escrever direto aqui. A1 sobre S menos R, A1 sobre S menos R, repara que está elevado a M aqui. Ah, professor, por que você não fez essa soma ali no exercício? Porque ali o M era 1. A2 dividido por S menos R ao quadrado, mais reticências até chegar até onde que ele vai? AM, até chegar no expoente. AM, S menos R, elevado a M. Tá? Isso aqui, quer dizer, a decomposição em frações parciais vai ser isso aqui. Agora, vamos ver o que ele fala ali na continuação do teorema.
Ele fala o seguinte: se ocorrer na fatoração aqui do PDS, esse termo aqui, note que pode ocorrer os dois, né? Aí você vai ter que ter duas somatórias dessa aqui. Mas aqui, claro, né? Vamos pegar o caso mais básico, que é ocorrer um ou ocorrer o outro, mas pode ocorrer os dois juntos também, na fatoração. Se ocorrer o primeiro, você faz assim. Se ocorrer esse termo aqui, S ao quadrado mais AS mais B elevado a N, e se ocorrer S ao quadrado mais AS, S ao quadrado mais AS mais B elevado a N em P de S, então, em P de S, vírgula, então, aí a decomposição, frações parciais, vai ficar... isso aqui, às vezes, você não consegue resolver o exercício lá porque você coloca só uma constante em cima. Então, ele está explicando, quando aparecer termo quadrático, tem que colocar um polinômiozinho do primeiro grau em cima. Tá? Isso aqui, às vezes, a gente cai do cavalo. Então, olha só. Claro, se for elevado a n, elevado a 3, aí você tem que colocar 3 termos desse. Mas, muitas vezes, é simplesmente elevado a 1. Você olha lá na decomposição, tem só o parênteses, nem tem expoente aqui. Aí vai ficar só esse primeiro termo aqui. Tá? A1S mais B1 dividido por S ao quadrado mais S ao quadrado mais AS mais B mais A2S mais B2, A2S mais B2 dividido por S ao quadrado mais AS mais B elevado ao quadrado, e assim vai até chegar na potência N, mais reticências, até chegar em aqui. ANS mais BN, ANS mais BN, dividido por S ao quadrado mais AS mais B, tudo isso elevado a N. Fechou. Certo? Então, esse é o teorema das frações parciais. Quer dizer, agora, você sabendo isso aqui, você tem como abrir em frações parciais qualquer expressão que te aparecer, né? Ali no exercício de transformada de Laplace resolvendo a equação diferencial. Note que se tivermos em PDS fatores de multiplicidade 1, que é aquilo que eu falei, pode ser que o m seja elevado a 1, que o m seja igual a 1, o n seja igual a 1. Então, teremos apenas os primeiros termos do somatório. Quer dizer, quando é elevado a 1, aqui elevado a 1 aqui, pega só o primeiro termo. Agora, se tiver elevado a uma potência maior, aí tem que se lembrar desse somatório aqui, que vai crescendo a potência até chegar na potência certa ali, tá? Bom, olha só, eu coloquei justamente aqui um exemplo para a gente aplicar aqui um pouco essa ideia aqui das frações parciais, principalmente esse segundo tipo aqui. E justamente para surpreender o aluno, eu peguei uma EDO, por isso que eu até chamei de exemplinho, peguei uma EDO de primeira ordem. Você vê que às vezes numa de primeira ordem já tem que usar essa fatoração aqui de baixo, né? E numa de segunda ordem, como a gente acabou de resolver, não precisou, né? Então, olha só que interessante esse exemplo. Vamos tentar fazer ele sem olhar ali, né? Que nem eu fiz o outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Exemplo. E aproveita porque é mais uma oportunidade de praticar essa ideia das frações parciais. Olha o PVI que ele passou. Y' mais 3y, Y' mais 3y é igual a 13 vezes seno de 2t. Eu peguei de um outro livro, sem ser o Boyce, esse aqui. 13 vezes seno de 2t, o livro do Ziel, Denis Ziel. E, claro, como é uma EDO de primeira ordem, tem apenas uma, não tem para o y e para o y', né? A quantidade de condições iniciais tem a ver com a ordem da equação. Como aqui é uma EDO de primeira ordem, uma condição inicial só. Aquela outra que a gente resolveu antes era de segunda ordem, então tinha duas condições iniciais, para o y de 0 e para o y' de 0. Aqui ele colocou só uma porque é de primeira ordem. Y de 0 igual a 6.
y, você fica pensando que está faltando uma. Y de 0 igual a 6. Não, porque a equação é de primeira ordem, né? Então, bom, professor, mas como faz para resolver um de primeira ordem por Laplace? Qualquer ordem, você começa aplicando L dos dois lados. Então, vai ficar transformar de Laplace do lado esquerdo, y' mais 3y, igual, transformar de Laplace de 13 seno de 2t. Aí lembra da linearidade da transformada. L de y' mais 3L de y igual, aqui também a questão da linearidade, né? O 13 pode vir para fora, 13 transformada de seno de 2t. Olha lá. Puta, essa persiana aqui resolveu bater, bicho. Calma. Vamos lá. Fechar um pouco ali, cara, senão não dá. Tá dando porrada aí até quebrar a persiana, né? Então tá aqui. Bom, L de y'. Aí fórmula operacional, que o aluno tem que lembrar, né? E o professor também. S é fão de S menos y de 0. Não é isso? Fórmula operacional do L de y'. Só precisou dessa. Do y duas linhas não vai precisar aqui nesse exercício. Mais 3 vezes fão de S. Igual a 13 vezes, agora eu quero ver quem vai ser o aluno que vai me lembrar aí, quanto que é a transformada do seno de 2t. Olha o momento onde é importante ter estudado as transformadas das funções, a tabela e tal, é bem agora. Quanto que é o L de seno de 2t? Felipe Miller. 2 sobre S ao quadrado mais 4, tá certo. Vamos confiar no aluno. 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? Tá legal. Tá jóia? Bom, deixa eu ir para cá que acabou a luz aqui. Lembra que o nosso y de 0 aqui no caso é 6. Então aqui já dá para trocar por 6. Vai ficar SF de S menos 6, né? Aqui para cima. Continuando o exercício. S é fão de S menos o y de 0, que é 6. Beleza. Mais 3 é fão de S, igual a 13 vezes 2, S ao quadrado mais 4. Mais 3 é fão de S, mais 3 é fão de S, igual a 13 vezes 2 sobre S ao quadrado mais 4. Aqui já dá para agrupar, né? Fica, abre parênteses, S mais 3 é fão de S. Esse menos 6 pode ir para o lado de lá. Vai ficar 13 vezes 2 sobre S ao quadrado mais 4 mais 6. E aí você passa esse S mais 3 dividindo. Aí você vai ficar com uma fão de S que é o seguinte. Fão de S igual 13 vezes 2 sobre S ao quadrado mais 4 vezes S mais 3 mais 6 sobre S mais 3. Olha que interessante aqui. Fão de S é igual fão de S igual. Aí aqui dá para tirar um mínimo, né? Vamos tirar um mínimo aqui. S ao quadrado mais 4 vezes S mais 3. Aí tirou o mínimo ali, 13 vezes 2, 26, mais 6 vezes S ao quadrado mais 4. Né? 6 vezes S ao quadrado mais 4. Aí aquilo que eu falei, a gente agora ó, vai ficar com F de S que é difícil de ver de cabeça. Porque vai ficar, deixa eu colocar em amarelo aqui,
vai ficar Fão de S, que é a transformada da resposta, ainda não é a resposta, mas já é a transformada dela, é igual S ao quadrado mais 4, S ao quadrado mais 4, vezes S mais 3, e aqui em cima, 6S ao quadrado, 6S ao quadrado, 24 mais 26, 50, mais 50. Ficou assim nosso Fão de S. Difícil o cara olhar aqui de cabeça e falar, olha, a função é tal. Acabou o problema. Ah, não consegue falar de cabeça? Teoreminha das frações parciais, que acabamos de discutir. Então, como é que ficaria aí, pensando em termos de frações parciais, né? Bom, ficaria o seguinte, a gente pegaria, vai ter que desmembrar, né? Só que aí, bom, aí entra aquilo que o cara falou ali no teorema, que a gente leu agora há pouco, lá no livro do Simons que eu peguei. Peguei isso aqui num outro livro, nem do Zil, nem do Boyce, peguei no livro do Simons. Livro de cálculo, que às vezes é usado em cálculo 1. Lá tem, lá no final dele, foi de onde eu tirei isso aqui. O que ele diz? Quando ocorre um termo linear, aí a decomposição é assim. Ocorreu o termo linear aqui, ocorreu, S mais 3. S mais 3. Então, se eu for decompor em frações parciais, o Fão de S, eu vou decompor da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o Fão de S, 6S ao quadrado mais 50, deixa ele aqui para facilitar, né? 6S ao quadrado mais 50. Embaixo tem, vou escrever primeiro o linear e depois o quadrático, só para organizar aqui. Aí, por causa do termo linear, eu vou... Só que é um termo linear que está elevado a 1. Então, aqui o m é 1. Então, eu pego só o primeiro termo aqui. Então, vai ficar A1, se você for usar a notação ali do teorema, ficaria A1 dividido por S menos R. Como tem só 1, em vez de colocar 1, eu vou colocar só A. Né? Fica A sobre S mais 3. S mais 3. Mas, aí agora é um termo quadrático que tem aqui. Então, o que ele falou do termo quadrático? Está elevado a quanto ao termo quadrático? Está elevado a 1 também. Então, você coloca só esse primeiro termo aqui. Então, vamos colocar, não vamos usar A de novo, que vai confundir com esse A, vamos usar BS mais C. Então, vai ficar BS mais C dividido por S ao quadrado mais 4. Olha que legal. Agora estamos fazendo uma fração parcial decente, já baseada aqui no teorema, certinho, tá? Bom, e aí, professor? Calma, estou fazendo exercício ainda. Tira o mínimo. A hora que você tirar o mínimo, como que vai ficar? A hora que você tirar o mínimo, vai ficar S mais 3. Nós já vamos chegar na resposta já. S ao quadrado mais 4. S mais 3, S ao quadrado mais 4. A vezes S ao quadrado mais 4. Mais BS mais C. BS mais C. Vezes S mais 3. Aqui embaixo, S mais 3 vezes S ao quadrado mais 4. E em cima, como é que fica? AS ao quadrado mais 4A mais BS ao quadrado mais 3BS mais CS mais 3C. Vamos organizar aqui. Dá para organizar mais. Fica S mais 3. S mais 3. S ao quadrado mais 4. Organizando aqui, tem AS ao quadrado, BS ao quadrado. Então, fica assim, A mais B, S ao quadrado. Tem 3BS, CS. Então, fica 3B mais C, S.
E, finalmente, tem 4A mais 3C. 4A mais 3C. Estou tentando não errar na conta aqui, que nem eu fiz no outro, hein? Para não passar vergonha de novo. Chega de vergonha. Então, olha lá, vamos comparar agora. Agora que eu organizei, ó. Esse denominador aqui, S mais 3, S ao quadrado mais 4, está igual a esse aqui. S mais 3, S ao quadrado mais 4. Então, os números, como eles são iguais, tudo é Fão de S, e o numerador os numeradores estão iguais, então o denominador tem que ser igual também. Então, vocês concordam comigo que o A mais B tem que ser igual a 6, vamos anotar aqui, ó, vai formar um sisteminha. A mais B igual a 6, A mais B igual a 6, e 3B mais C vezes S. Quanto tem que ser o 3B mais C, turma? Olha lá, quem que vai conseguir me dizer? 3B mais C, vocês estão vendo lá? Quanto tem que ser o 3B mais C aqui? Zero. E olha, o pessoal está esperto, 0. Maravilha, parabéns. 3B mais C igual a 0. Muito bom. E esse 4A mais 3C tem que ser 50. 4A mais 3C tem que ser igual a 50. Certo? Fechei o sisteminha aqui. Agora tem que resolver. Vamos ver se dá para ter uma sacada que nem eu tive ali no outro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar um pouco. Vamos ver aqui. Rapaz, isso aqui tá meio estranho isso aqui, hein? Porque aqui se tem A e B, se tem B e C, se tem A e C, aí ferrou. Aí ferrou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Simplesmente pegar essa equação aqui, não quero dor de cabeça. Simplesmente vou pegar essa equação e vou falar o seguinte, ó. B é igual a 6 menos A. E vou colocar aqui. Aí, isso aqui vai implicar que, já que B é 6 menos A, vai ficar 3 vezes 6 menos A mais C igual a 0. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 3A mais C igual... Aqui vai estar um 3 vezes 6, que é 18, né? Vai para lá, menos 18. Então, fiquei com uma equação com A e C. E aqui tem uma equação com A e C também. Então, formou um novo sisteminha. Dá para formar um sisteminha assim. 3A menos C igual a 18, que é essa equação aqui. E 4A mais 3C, estou tentando me salvar aqui, igual a 50. Igual a 50. Aí multiplico por 3 a de cima, faço vezes 3 a de cima e somo. Se eu fizer vezes 3 a de cima e somar, vai ficar 9A mais 4A, 13A. Professor, Pois não. não é menos 18? Aqui eu multipliquei tudo por menos 1, né? Foi por menos 1, prestei atenção, obrigado. Vê se está certo. Menos 3 vira 3, mais C vira menos C, menos 18 vira 18, ok? Tá certo, obrigado. 9 mais 4, 13. Menos 3 mais 3 sumiu. 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, 54 mais 5 igual a 105. 54 mais 50 igual a 104. Puta, deu um número estranho, hein, turma? Tô com medo disso aqui. Tô com medo. A mais B igual a 6, 3B mais C igual a 0, 3B mais C igual a 0, 4A mais 3C igual a 50. B igual a 6 menos A, substitui, vai ficar 3 vezes 6, 18, que vai para lá menos 18, menos 3A, mais C, tá certo. 3A menos C igual a 18, multiplicou por 3, 9. 9 mais 4, 13, menos 3 mais 3, 0, 54. 54 mais 50, 104. Bom,
104 sobre 13 é um número que assusta qualquer um, né? Mas tudo bem. 104 sobre 13. Se estiver errado, depois a gente refaz. Tá? Deixa eu ver na nota de aula aqui, né? Na nota de aula acho que eu resolvi. Vamos ver se eu estou acertando. Último exemplinho. Tá legal? Y de 0 igual a 6, aplicou Laplace, menos 6, 3, 26, 6, parari, parará. Fão de S, acertamos, 6S ao quadrado mais 50. S mais 3, S ao quadrado mais 4. Frações parciais, fizemos certinho. Opa, fizemos certinho? Deixa eu ver aqui. Porque eu já tirei ali o mínimo, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Não, até aqui, né? Até aqui a gente fez certinho. Aí depois eu fiz alguma coisa aqui que eu não entendi. Isso aqui depois. Da 8, professor. Divisão da 8? Ah, é divisível? Putz, eu não imaginei que 104 fosse divisível por 13. 104, quer dizer, você tem razão, bicho. 8 olha o cara. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 1 é 8. Mais 2 é... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Então, realmente, você tem razão. Falha minha aqui. Então, esse aqui é... Bom, então, será que bateu com a nota de aula? É 8. Puta, você tem razão. Quem foi que falou isso para mim? Quem foi o aluno que falou isso? Foi o Carlos Fernandes? Ou foi o Gabriel Barbosa? Acho que não vai querer se identificar. Eu sou o Caio, professor. Caio, tudo bem. Obrigado, Caio. Obrigado aos outros dois também, que já tinham chamado minha atenção ali. Eu tentei não passar vergonha, passei mais vergonha ainda. Substituindo aqui, ó, vai ficar 8 mais B igual a 6. B igual a menos 2. Então, saiu. Né? E se B igual a menos 2, C igual a 6. C igual a 6. Então, conclusão. A gente chegou à conclusão que, se as contas não estiverem erradas, A igual a 8. Obrigado, Caio. B igual a menos 2. E C igual a 6. C igual a 6. Oito menos 2 e 6. Aí você substitui. Vamos chegar na resposta final. Cadê a nossa fatura? Cadê as nossas frações parciais? Está aqui, ó. Agora dá para eu substituir aqui. O A que é 8, o B que é menos 2 e o C que é 6. Então vai ficar Fão de S. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar Fão de S igual A, que é 8, dividido por S mais 3. S mais 3. Mais BS mais C, que é menos 2S mais 6, dividido por S ao quadrado mais 4. Aí, como que a gente desenvolve isso aqui? Porque aqui ainda está também, né? Esse aqui já está claro. Né? Aquela primeira ali eu vou escrever assim, 8 vezes, abre parênteses, olha só a jogada aqui, ó. 8 vezes, abre parênteses, 1 sobre S mais 3. 1 sobre S mais 3. Aqui fechou. Só que essa outra aqui, aí a gente tem que pensar como é que vai fazer, né? Eu acho que é legal desmembrar em duas aqui. Deixa eu escrever embaixo, então. Deixa eu escrever embaixo, calma aí. Isso aqui fica 8 vezes 1 sobre S mais 3, mais, aí eu escreveria assim, menos 2 vezes S dividido por S ao quadrado mais 4, mais 6 vezes 6 sobre 2 vezes 2 sobre S ao quadrado mais 4. Faria assim. Né? Então, aqui vai ficar 8. Então, deixa eu aproveitar o espaço aqui. Eu estou escrevendo muito grande, turma. Muito grande, não dá.
Tem que escrever um pouco menor, senão não vai caber nesse espaço aqui. Deixa eu melhorar um pouco essa minha letra aqui. Tem que aprender. O professor tem que aprender, desculpa. Aqui, ó. F de S igual. Deixa eu aprender a otimizar o espaço aqui. 8 vezes 1 sobre S mais 3, perfeito. Aí aqui vai ficar mais menos 2 vezes, abre parênteses, S sobre S ao quadrado mais 4, mais, aí claro, eu poderia escrever assim, 6, 1 sobre S ao quadrado mais 4, mas aí como é que a gente vai arranjar uma transformada para 1 sobre S ao quadrado mais 4? Porque eu já sei que vai dar o seno, e o seno tem que, esse aqui é A quadrado embaixo do seno, né? Então, como aqui ficou S ao quadrado mais 4, é como se fosse um 2 ao quadrado aqui. Então, tem que ter 2 aqui em cima, para completar do seno. Só que não tinha 2 aqui, então eu divido por 2, para compensar, tá? Acho que todo mundo entendeu essa jogada. Aí, resultado, o y de t que nós estamos buscando é a transformada inversa do f de S. Só que agora, o f de S já está todo desmembrado. Então, vai ser transformada inversa disso, mais transformada inversa disso, mais transformada inversa disso. Transformada inversa desse, primeiro termo, 8 elevado a menos 3t. Transformada inversa do outro, menos 2 cosseno de 2t. 6 dividido por 2 é 3, mais 3 seno de 2t. A minha resposta por exercício, com um pouco de ajuda do Caio aí, senão eu teria tomado pau nesse exercício, naquele 104 sobre 13. A minha resposta é esse aqui, certo? Vamos ver se bateu com a nota de aula. 8 elevado a menos 3t, menos 2 cosseno 2t, mais 3 seno 2t, tá certo. Então não tem erro de digitação aqui. Eu só achei que eu digitei um negócio estranho. Ah, não, aqui eu estou tirando o MMC, né? É que eu não terminei, eu devia ter digitado mais uma linha aqui, né? Eu vou depois acrescentar uma linha aqui, né? Porque aqui, pô, do jeito que ficou, que eu estava digitando correndo isso aqui, mas tá ótimo, tá legal. Bom, eu encerro por aqui essa gravação, que agora eu teria que começar a falar